Oi, eu sou a Duda, eu faço arte e eu não sou mais caloura de artes visuais na UDESC, porque eu já terminei o meu primeiro ano e eu vim mostrar pra vocês como foi o segundo semestre estudando artes. Se você não viu o meu primeiro vídeo sobre o primeiro semestre, é o primeiro vídeo do canal, então é facinho de achar e eu acho que vale a pena assistir antes de ver esse. Bom, sem mais delongas, se você quer saber como foi essa segunda etapa, é só continuar assistindo o vídeo. No segundo semestre, as matérias eram basicamente as mesmas do primeiro, só que de um jeito mais aprofundado. Enquanto no primeiro semestre a gente aprendeu a introdução, no segundo a gente aprendeu técnicas bem mais complexas daquilo que a gente tinha visto. Como, por exemplo, na cerâmica, que a gente começou a trabalhar o torno. E pra quem não sabe, o torno é essa máquina que fica girando o tempo todo e a gente modela a argila nas mãos enquanto ela vai se movimentando. Tem uma romantização de ser fácil, prazeroso, só que é muito mais difícil do que eu tô mostrando aí um pouco do processo. A gente primeiro amassa a argila, faz uma bolinha e depois começa a tornear. Vou fazer o furinho e vou levantar a lateral pra pressionar a cerâmica. Tem que esperar o tempo dela das coisas. Você tem que sentir ela, assim. Mano, parece papo de louco, mas é isso mesmo. A parte mais difícil é conseguir centralizar a peça. Essa foi uma das primeiras que eu fiz e aí do ladinho tá ela esmaltada. Falando em esmaltação, a esmaltação foi uma das coisas que a gente também aprendeu nesse semestre. Essa etapa dá acabamento pra peça, é uma das que eu mais gosto porque lembra muito a pintura. Aí, inclusive, eu tô esmaltando minha própria mão, que eu tirei o molde com gesso. Os outros alunos da minha turma também fizeram moldes de gesso de partes dos corpos deles. E depois a gente fez peças de cerâmica a partir desses moldes e fizemos uma exposição no MESC, que é o Museu da Escola Catarinense aqui em Floripa. Esse foi o nosso projeto de extensão de cerâmica. Agora falando um pouquinho sobre a aula de desenho, esse semestre em desenho aprendemos coisas muito legais. Começamos o semestre fazendo esses desenhos em tamanho gigantesco, né? Umas folhas A2, assim. Aí a gente tava trabalhando o movimento do corpo em desenhos nessa escala maior. Aí, por exemplo, eu tava desenhando a Sarah se desenhando. E uma das experiências que eu mais gostei foram os desenhos científicos. Nessa aula, a proposta era pegar uma planta e fazer um estudo dela. Observar com atenção a proporção e fazer um desenho bem realista mesmo, que eu fosse fiel ao que a planta é. E daí foi esse o resultado que eu alcancei, por exemplo. Eu escolhi desenhar uma espada de São Jorge, então eu coloquei esse fundo vermelho atrás da planta para dar bastante contraste e eu consegui enxergar os detalhezinhos da folha. Nesse desenho eu usei giz pastel oleoso e lápis 6B. Alice! Agora interagindo com a Alice, que ela sempre aparece nos vídeos. Vai, amiga, mostra o seu desenho. Ele tá incrível. É um crânio de passarinho e uma florzinha que ali tá referência. E seguindo essa linha de desenho científico, a gente recebeu nada mais nada menos que o acervo de biologia marinha da UFSC. Tudo isso pra gente conseguir desenhar e estudar a anatomia dos animais. Nós desenhamos principalmente espécies de golfinhos e toninhas. Eles fazem a tal da ecolocalização, que nem morcego. A gente põe um hidrofone embaixo d'água, grava, a gente escuta. E eles emitem essa ecolocalização para observar embaixo d'água e também assobios. Bom, uma das conclusões foi que os golfinhos são muito inteligentes. E o banguelo. E eu escolhi desenhar esse banguelinho aí. Nos dividimos em grupos de pessoas e cada grupo escolheu um crânio que queria desenhar. E esse foi o resultado do meu desenho. Outra coisa que a gente estudou muito em desenho foi anatomia através do modelo vivo nu. Nós recebemos em aula vários modelos e eles posavam pra gente desenhar. Os desenhos eram feitos de tempos em tempos, alguns de 5 minutos, outros de 10 minutos e outros até de alguns segundos. A Nana fez os desenhos dela com carvão e aí ela tava mostrando a mão toda suja de preto. Eu não consegui gravar nada das aulas por motivos óbvios, né? Mas fiz esse take da mesa cheia de desenhos. Agora eu vou falar um pouco sobre a aula de fotografia. A primeira coisa que a gente aprendeu esse semestre em fotografia foi sobre luzes artificiais de um estúdio, sobre como controlar a iluminação, sobre os refletores, os rebatedores. A gente aprendeu a como posicionar, por exemplo, uma softbox. Em resumo, aprendemos como usar basicamente a maioria dos equipamentos de iluminação de um estúdio. E, gente, isso foi só a ponta do iceberg de tudo que aprendemos em fotografia. Nos takes estão passando registros de fotografia digital, mas o nosso semestre foi muito voltado para fotografia analógica. A gente aprendeu como revelar
filme, como tirar foto com filme em câmera analógica. E formas de impressão alternativas como cianotipia e antotipia, que são tão incríveis que merecem um vídeo só pra isso. Fotografia sempre rende um vídeo à parte, porque é muito denso o conteúdo. Então eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal só sobre fotografia analógica, e eu me apaixonei tanto por esse processo, ele é muito mais manual e artístico. Gostei tanto, que essa matéria acabou se tornando uma das minhas favoritas. Quase competiu com a próxima matéria, que é pintura, que é a minha preferida de todas. Continua sendo, apesar de a gente ter se esforçado muito esse semestre para conseguir entregar os trabalhos. As primeiras pinturas que fizemos foram essas de retratante retratado durante a aula, pra gente começar a desenvolver habilidades em pintar rosto e pessoas. Aí estão os trabalhos do pessoal, e tudo isso foi pra gente pintar um retrato e um autorretrato. Aí tá o meu retrato. Em seguida, o maior desafio que eu já enfrentei nessa faculdade, que foi pintar uma tela de 1,5 m. Cada aluno teve que pintar uma tela desse tamanho. Aí eu tô mostrando pra vocês a tela queimada com várias cores. E aí ela já é um pouco mais desenvolvida. Depois eu vou mostrar o processo artístico desse quadro em algum reels das minhas redes sociais. Mas basicamente é Pachamama, e a ideia é trabalhar na mitologia. A avaliação final de pintura, que é praticamente um evento, é aberto ao público e a gente expõe todos os trabalhos que fizemos ao longo de todo o semestre. É um momento muito lindo para finalizar com chave de ouro. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dizer pra mim. Eu tô postando esse vídeo dia 23 de dezembro. Eu queria muito postar antes do 2025 acabar, porque esse ano foi muito importante por eu ter ingressado no curso. Inclusive, uma das metas para 2026 é postar mais vídeo aqui no canal, então se você quiser acompanhar mais conteúdo de arte, a rotina de uma estudante de artes visuais e artista também, se inscreve e acompanha tudo.